Espírito, alma e corpo. Será que é importante considerar a existência de espírito e alma como duas entidades distintas? É uma questão de importância suprema, pois afeta grandemente nossa vida espiritual. Como é que um crente poderá entender a vida espiritual, se não souber qual é a extensão da esfera do espírito? Sem essa compreensão, como é que ele poderá crescer espiritualmente? Se não fizermos distinção entre o espírito e a alma, não chegaremos à maturidade espiritual. Os cristãos muitas vezes veem os aspectos da alma, como sendo espirituais. Por isso deixam-se orientar pela alma, não buscando o que é realmente espiritual. Certamente teremos prejuízo se acharmos que esses elementos que Deus separou são um só. O conhecimento espiritual é muito importante para a vida espiritual. Entretanto, tão importante quanto isso, se não mais, é que o crente seja humilde e esteja desejoso de aceitar o ensino do Espírito Santo. O Espírito concederá, a quem satisfizer essa condição, a bênção de experimentar na prática a divisão entre espírito e alma, mesmo que o conhecimento desse crente nessa área seja limitado. É certo que todo cristão, até o que não tem a menor ideia dessa doutrina, pode conhecê-la por experiência. E é certo, também, que o crente mais instruído, inteiramente versado nessa verdade, pode não tê-lo experimentado. O ideal é que detenhamos tanto o conhecimento como a experiência. A maioria, porém, carece da experiência. Portanto, no início, é bom conduzir os mais novos ao conhecimento das diversas funções do espírito e da alma, para depois incentivá-los a buscar o que é espiritual. Existem outros textos das Escrituras que fazem a mesma distinção entre espírito e alma. Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12, grifo do autor. Nesse versículo, o escritor divide os elementos não corpóreos do homem em dois, alma e espírito. A parte corpórea aqui são as juntas e medulas, órgãos do movimento e dos sentidos. Quando o sacerdote usava a espada para cortar e dividir completamente as partes do animal imolado, nada no interior podia ficar escondido. Havia separação até entre juntas e medulas. Da mesma forma, o Senhor Jesus aplica a palavra de Deus ao seu povo para separar tudo, para penetrar até a divisão do espírito, da alma e do corpo. A alma e o espírito podem ser divididos, logo, possuem naturezas diferentes. Desse modo, torna-se evidente que o homem é constituído de três partes. A criação do homem. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. No início, Deus criou o homem, formando-o do pó da terra. Depois soprou o fôlego de vida em suas narinas. Tão logo o fôlego de vida, que se tornou o espírito do homem, entrou em contato com o corpo, a alma foi gerada. Portanto, a alma é resultado da união do corpo com o espírito. É por isso que as Escrituras chamam o homem de alma vivente. O fôlego de vida tornou-se o espírito do homem, que é o princípio de vida que há nele. O Senhor Jesus diz que o Espírito é o que vivifica, João 6,63. Esse fôlego de vida vem do Senhor da criação. A expressão formou ao homem do pó da terra refere-se ao corpo do homem. A frase, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida fala do espírito do homem, que veio de Deus. E o homem passou a ser alma vivente, relata a criação da alma do homem, quando o corpo foi vivificado pelo espírito, e ele se tornou um ser vivo e consciente de si. O homem completo é uma trindade. É composto de espírito, alma e corpo. De acordo com Gênesis 2:7, ele foi feito de apenas dois elementos independentes, o corpóreo e o espiritual. Contudo, quando Deus soprou o espírito dentro daquela estrutura de terra, a alma foi gerada. O espírito do homem, em contato com o corpo inanimado, gerou a alma. O corpo separado do espírito estava morto, com o espírito, porém, o homem passou a viver. O elemento constituinte que resultou disso foi chamado de alma. A frase, e o homem passou a ser alma vivente, não expressa apenas o fato de que a combinação do espírito com o corpo produziu a alma.
Indica, também, que o espírito e o corpo estavam completamente fundidos nessa alma. Em outras palavras, a alma e o corpo estavam juntos com o espírito, e o espírito e o corpo, fundidos na alma. Em seu estado anterior à queda, Adão nada sabia dessas incessantes lutas entre espírito e carne, que, para nós, são experiências diárias. Suas três naturezas se uniam perfeitamente, formando uma só. A alma, como fator de unidade, tornou-se a base de sua individualidade, de sua existência como ser distinto. Penderes eates erliste age. O homem foi denominado alma vivente porque era nesta que o espírito e o corpo se encontravam, e nela também se manifestava sua individualidade. Talvez possamos usar uma ilustração, ainda que imperfeita. Se derramarmos um pouco de tintura num copo d'água, os dois elementos vão se misturar, formando algo diferente, a tinta de escrever. Da mesma forma, espírito e corpo, dois elementos independentes, unem-se tornando-se alma vivente. A analogia não é perfeita porque a alma, gerada pela combinação do espírito com o corpo, torna-se um elemento independente e indissolúvel, tanto quanto o espírito e o corpo. Deus dispensou um tratamento todo especial à alma do homem. Os anjos foram criados como seres espirituais, o ser humano, predominantemente como alma vivente. O homem, além de ter corpo, possuía também o fôlego da vida. Por isso tornou-se alma vivente também. Assim é que, nas Escrituras, Deus frequentemente se refere aos homens como almas. E por que isso? Porque aquilo que o homem é depende de como é sua alma. Esta o representa e expressa sua individualidade. É a sede do livre-arbítrio do homem, o lugar onde o espírito e o corpo se unem de maneira perfeita. Se a alma do homem quiser obedecer a Deus, permitirá que o espírito governe, conforme ordenado por Deus. Se ela preferir, poderá, também, na condição de dominadora do homem, reprimir o espírito e deleitar-se fora do Senhor. Esta trindade, espírito, alma e corpo, pode ser ilustrada, ainda que de modo imperfeito, por meio de uma lâmpada elétrica. Dentro da lâmpada, que representa o homem total, existem a eletricidade, a luz e o filamento. O espírito seria a eletricidade, a alma, a luz, e o corpo, o filamento. A eletricidade é a causa da luz, e a luz é o efeito da eletricidade. O filamento é o elemento material que conduz a eletricidade e também manifesta a luz. A combinação do espírito com o corpo produz a alma, aquilo que é singular no homem. A eletricidade, conduzida pelo filamento, manifesta-se através da luz, do mesmo modo o espírito atua sobre a alma que, por sua vez, expressa a si mesma através do corpo. Existe, porém, uma verdade que deve estar bem presente em nossa lembrança. Na vida atual, a alma é o ponto de convergência dos elementos constitutivos do nosso ser. Em nosso estado ressurreto, porém, o espírito será o poder governante. Isso porque a Bíblia diz que semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. 1 Coríntios 15:44. Todavia, eis aqui um ponto vital: nós, que fomos unidos ao Senhor ressurreto, podemos, já no presente, ter nosso espírito governando todo o nosso ser. Não estamos unidos ao primeiro Adão, feito alma vivente, mas ao último, que é espírito vivificante. Versículo 45. Funções características do espírito, da alma e do corpo. É através do corpo físico que o homem entra em contato com o mundo material, portanto podemos defini-lo como o elemento que nos possibilita ter consciência do mundo. A alma compreende o intelecto, que nos ajuda na presente existência, e as emoções, que procedem dos sentidos. A alma pertence ao próprio ego do homem e revela sua personalidade, por isso é denominada de autoconsciência. É através do espírito que temos comunhão com Deus e somente por ele podemos compreendê-lo e adorá-lo. Por isso se diz que ele é o elemento que nos confere consciência de Deus. Deus habita no espírito, o eu, na alma, e os sentidos, no corpo. Conforme já dissemos, a alma é o ponto de convergência do espírito e do corpo, é nela que eles se unem. Por meio do seu espírito, o homem se relaciona com o mundo espiritual e como espírito de Deus, recebendo e também expressando o poder e a vida do reino espiritual. Através do corpo, o homem entra em contato com o mundo exterior dos sentidos, influenciando-o e sendo influenciado por ele. A alma permanece entre esses dois mundos e pertence a ambos.
Está ligada ao mundo espiritual, através do espírito, e ao material, por meio do corpo. Ela possui também o poder do livre-arbítrio, por isso é capaz de tomar decisões relacionadas com o meio em que se encontra. O espírito não pode atuar diretamente sobre o corpo. Precisa de um intermediário, a alma que, por sua vez, é gerada pelo contato do espírito com o corpo. Portanto, a alma fica entre o espírito e o corpo, unindo-os. Por intermédio da alma, o espírito pode subjugar o corpo, para que obedeça a Deus. Da mesma forma, o corpo, através da alma, pode levar o espírito a ter amor pelo mundo. Desses três elementos, o espírito é o mais nobre porque se une com Deus. O corpo é o inferior, pois está em contato com a matéria. Situada entre eles, a alma os une e recebe o caráter de ambos, como sendo dela própria. Ela também torna possível a comunicação e a cooperação entre o espírito e o corpo. A função da alma é manter esses dois elementos num relacionamento harmonioso. Isto é, o corpo, que é o inferior, fica subordinado ao espírito, e o espírito, que é o mais elevado, governa o corpo através da alma. O principal elemento constituinte do homem é, sem sombra de dúvida, a alma. Ela busca no espírito aquilo que ele recebeu do Espírito Santo. Em seguida, depois de aperfeiçoada, ela transmite ao corpo aquilo que recebeu. Assim, o corpo também poderá participar da perfeição do Espírito Santo, tornando-se corpo espiritual. O espírito é a parte mais nobre do homem e ocupa o mais profundo do seu ser. O corpo é a menos nobre, e acha-se situado na parte mais externa. Entre os dois, encontra-se a alma, servindo de intermediária. O corpo é o abrigo dentro do qual a alma se aloja. Esta é a capa, que reveste o espírito. O espírito transmite seu pensamento à alma, e esta capacita o corpo a obedecer ao comando do espírito. Essa é a função da alma como intermediária. Antes da queda do homem, o espírito controlava todo o ser por meio da alma. O poder da alma é muito grande. Como o espírito e o corpo se acham unidos nela, ela se torna o centro da personalidade e da influência do homem. Antes do pecado, esse poder se concentrava completamente no espírito. A força dela, portanto, vinha do espírito. Este, por si, não pode atuar sobre o corpo, somente por intermédio da alma. Vemos isso em Lucas 1:46-47, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A mudança no tempo verbal mostra que, primeiro, o espírito experimentou a alegria em Deus e, depois, comunicando-se com a alma, levou a expressar esse mesmo sentimento por meio do corpo. Penderes eates er list e age. Repetindo, a alma é a sede da personalidade. É nela que se acham a vontade, o intelecto e as emoções. Através do espírito, o homem se comunica com o mundo espiritual, e através do corpo, com o natural. A alma fica no meio e exercita seu poder para discernir e decidir quem deve reinar, o mundo espiritual ou o natural. Algumas vezes, também, ela mesma exerce controle sobre o homem, por meio do intelecto, criando um mundo ideal, que passa a reinar. Para que o espírito governe, a alma precisa dar seu consentimento. Caso ela não o dê, ele fica sem condições de comandar a alma e o corpo. Essa decisão, porém, cabe à alma, pois é nela que reside a personalidade do homem. Na verdade, a alma é a espinha dorsal de todo o ser, porque a vontade do homem pertence a ela. Só quando a alma se dispõe a assumir uma posição de humildade é que o espírito pode dirigir todo o homem. Se a alma se rebela contra essa tomada de posição, o espírito fica sem poder para governar. Isso mostra o que é o livre-arbítrio do homem. Este não é um autômato que deve se mover conforme a vontade divina. Pelo contrário, ele tem o poder pleno e soberano de decidir por si. Tem vontade própria, podendo deliberar entre fazer a vontade de Deus, ou resistir-lhe e seguir a Satanás. Deus quer que o espírito, como a parte mais nobre do homem, controle todo o seu ser. No entanto, a vontade, a parte de sua individualidade que toma as decisões, pertence à alma. E é a vontade que determina se quem deve governar é o espírito, o corpo, ou ela mesma. Além de possuir esse poder, a alma é o elemento que define a individualidade do homem, por isso a Bíblia o chama de alma vivente. O templo santo e o homem.
O apóstolo Paulo escreve o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3,16. Por uma revelação do Senhor, ele comparou o homem sete com o templo de Salomão. Anteriormente, Deus habitava no templo. Do mesmo modo, hoje, o Espírito Santo habita no homem. Analisando essa comparação do ser humano com o templo, podemos ver como os três elementos constitutivos do homem se manifestam de modo distinto. Sabemos que o templo estava dividido em três partes. A primeira era o átrio externo, onde todos podiam entrar. Ali se prestava todo o culto exterior. Mais para dentro estava o santo lugar, onde só os sacerdotes podiam entrar para oferecer a Deus o óleo, o incenso e o pão. Ali eles se achavam bem próximos de Deus, mas ainda havia certa distância entre eles e o Senhor, pois se encontravam do lado de fora do véu e, portanto, sem condições de permanecer na presença dele. Deus habitava no ponto mais profundo, bem dentro do templo, no Santo dos Santos, onde uma brilhante luz dispersava as trevas, e onde nenhum homem podia entrar. Apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, e somente uma vez por ano. Antes de o véu ser rasgado, nenhum outro homem podia estar no Santo dos Santos. O homem também é templo de Deus e, de igual modo, é constituído de três partes. O corpo é como o átrio exterior, e ocupa uma posição visível a todos. Nele, o homem deve obedecer a todos os mandamentos divinos. Aí o Filho de Deus morre pela humanidade como substituto dela. Por dentro, está a alma, que constitui a vida interior. Ela contém a mente, as emoções e a vontade. É o santo lugar de uma pessoa regenerada, pois seu amor, sua vontade e seu pensamento acham-se plenamente iluminados, para que possa servir a Deus, como fazia o sacerdote no passado. No mais interior, além do véu, está o Santo dos Santos, onde jamais penetraram a luz e o olhar humanos. É o esconderijo do Altíssimo, a habitação de Deus. O homem só pode ter acesso a ele se o Senhor quiser rasgar o véu. É o espírito do homem, que jaz além da autoconsciência do ser humano e acima de sua sensibilidade. Aí o homem se une a Deus e tem comunhão com ele. No Santo dos Santos, não há nenhuma lâmpada, pois Deus habita nele. No santo lugar existe a luz do candelabro com 7 hastes. O átrio exterior recebe a luz do dia em toda a sua plenitude. Tudo isso é imagem e figura do homem regenerado. Seu espírito é o Santo dos Santos, onde Deus habita. Nele, tudo se realiza pela fé, e nada pela vista, pelos sentidos ou pelo entendimento do crente. A alma simboliza o santo lugar, amplamente iluminada por numerosos pensamentos e preceitos racionais, muito conhecimento e entendimento concernentes às coisas do mundo ideal e do material. O corpo é comparável ao átrio exterior, claramente visível a todo o mundo. As ações do corpo acham-se à vista de todos. A sequência estabelecida por Deus para nós não deixa margem à dúvida. Vosso espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Aí não diz alma, espírito e corpo, nem tampouco corpo, alma e espírito. O espírito é a parte preeminente, daí ser mencionada primeiro. O corpo é a inferior, por isso é citada por último. A alma ocupa uma posição intermediária, daí o fato de ser mencionada entre os dois. Ao examinar essa ordem determinada por Deus, podemos sentir toda a sabedoria da Bíblia ao comparar o homem a um templo. Vemos que há perfeita harmonia entre o templo e o homem, tanto no tocante à ordem, quanto ao valor de cada parte. O serviço do templo se realiza segundo a revelação no Santo dos Santos. Todas as atividades do santo lugar e do átrio exterior são reguladas pela presença de Deus no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado. É para ele que os 4 cantos do templo convergem e sobre ele se apoiam. A nós pode parecer que nada se faz nesse lugar, pois é escuro como breu. Todas as atividades se desenrolam no santo lugar. Até mesmo as atividades do átrio exterior são controladas pelos sacerdotes no santo lugar. Entretanto, todas as atividades do santo lugar, na verdade, são dirigidas pela revelação, que chega à quietude e paz total existentes no Santo dos Santos. Não é difícil perceber a aplicação espiritual dessa figura. A alma, a sede da nossa personalidade, é composta de mente, vontade e emoção. Parece que ela é senhora de todas as ações, pois o corpo segue seu comando. Antes da queda, porém,
E a despeito de suas muitas atividades, a alma era governada pelo espírito. E a sequência desejada por Deus continua sendo primeiro o espírito, depois a alma, e por último o corpo. Extraído do livro Homem Espiritual Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor. O espírito. É essencial que o crente saiba que possui um espírito, uma vez que toda a comunicação de Deus com o homem se processa por meio dele. Então vamos aprender isso. Se o crente não discerne seu espírito, certamente não terá condições de comungar com Deus em espírito. Assim, facilmente confunde as obras do espírito com os pensamentos e emoções da alma. Dessa forma, fica limitado à sua esfera exterior, sempre incapaz de alcançar a espiritual. Em 1 Coríntios 2:11, Paulo fala do espírito do homem, que nele está aqui. Em 1 Coríntios 5:4, do meu espírito. Em Romanos 8:16, do nosso espírito. Em 1 Coríntios 14:14, usa a expressão meu espírito. Em 1 Coríntios 14:32, fala dos espíritos dos profetas. Em Provérbios 25:28, há uma referência ao seu próprio espírito, Darbe. Em Hebreus 12:23, está registrada a expressão, espíritos dos justos aperfeiçoados. Em Zacarias 12:1, lemos que o Senhor formou o espírito do homem dentro dele. Esses versículos das Escrituras são suficientes para provar que nós, seres humanos, possuímos um espírito. Ele não equivale à nossa alma, nem é o mesmo que o Espírito Santo. É nesse espírito que adoramos a Deus. De acordo com o ensino da Bíblia e a experiência dos crentes, podemos dizer que o espírito humano possui três funções principais: consciência, intuição e comunhão. A consciência é responsável pelo discernimento. Ela é capaz de distinguir entre certo e errado. Isso não se dá, porém, pela influência do conhecimento acumulado na mente, mas por um julgamento espontâneo e direto. Frequentemente o raciocínio procura justificar atos e atitudes que nossa consciência julga errados. O trabalho da consciência é independente e direto, ela não se curva às opiniões exteriores. Se alguém comete um erro, ela logo levanta a voz de acusação. A intuição é o lado sensitivo do espírito humano. É completamente diferente das sensações físicas e da sensação da alma, também chamada de intuição. A intuição do espírito envolve um sentimento direto e independente de qualquer influência externa. O tipo de conhecimento que obtemos sem nenhuma participação da mente, da emoção ou da vontade vem através da intuição. Na realidade, é por meio desta que conhecemos tudo. A mente simplesmente nos ajuda a entender. O crente tem ciência das revelações de Deus e de todo o mover do Espírito Santo por intermédio da intuição. Devemos, portanto, estar atentos à voz da consciência e ao ensino da intuição. A comunhão é adoração a Deus. As faculdades da alma são incapazes de adorar ao Senhor. Nossos pensamentos, sentimentos e intenções não podem ter percepção de Deus. Somente o Espírito pode ter um conhecimento direto dele. Nossa adoração a Deus e toda a comunicação de Deus para conosco ocorre diretamente no Espírito. Acontece no homem interior, não na alma, nem no homem exterior. Podemos concluir, então, que a consciência, a intuição e a comunhão são elementos intimamente relacionados, que funcionam de forma coordenada. A consciência julga segundo a intuição e condena toda conduta que não segue a orientação dada por esta. E nisso consiste a relação entre elas. A intuição se relaciona com a comunhão ou adoração, uma vez que o homem conhece a Deus pela intuição, e também por ela o Senhor lhe revela a sua vontade. Jamais alcançamos o conhecimento de Deus através da expectativa ou por dedução. Com base nos três grupos de versículos bíblicos que damos a seguir, podemos observar que nosso espírito possui a função da consciência. Não estamos dizendo que o espírito é a consciência, da intuição, ou sentido espiritual, e da comunhão, ou adoração. A função da consciência no espírito do homem. O Senhor, teu Deus, endurecer o seu espírito, Deuteronômio 2:30. Salvos de espírito oprimido, Salmos 34:18. Renova dentro de mim um espírito inabalável, Salmos 51:10. Ditas estas coisas,
angustiou-se Jesus em espírito. João 13:21. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Et 17:16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente. 1 Coríntios 5:3. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. 2 Coríntios 2:13. Por que Deus não nos tem dado espírito de covardia? 2 Timóteo 1:7. A função da intuição no espírito do homem. O espírito, na verdade, está pronto. Mateus 26:41. E Jesus, percebendo logo por seu espírito. Marcos 2:8. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Marcos 8:12. Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se. João 11:33. Foi Paulo impulsionado no espírito. Atos 18:5 SBTB. Sendo fervoroso de espírito. Atos 18:25. E, agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Atos 20:22. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? 1 Coríntios 2:11. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. 1 Coríntios 16:18. Cujo espírito foi recriado por todos vós. 2 Coríntios 7:13. A função da comunhão no espírito do homem. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lucas 1:47. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. Deus, a quem sirvo em meu espírito. Romanos 1:9. De modo que servimos em novidade de espírito. Romanos 7:6. Recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8:15. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Romanos 8:16. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6:17. Cantarei com o espírito. 1 Coríntios 14:15. E, se tu bendisseres apenas em espírito. 1 Coríntios 14:16. E me transportou, em espírito. Apocalipse 21:10. Essas passagens mostram que nosso espírito possui, pelo menos, essas três funções. Os incrédulos também as possuem, embora ainda não tenham vida. E o culto deles é dirigido aos espíritos malignos. Alguns manifestam essas funções em grau maior, outros, em menor grau. Isso não significa, porém, que não estejam mortos em seus delitos e pecados. De acordo com o Novo Testamento, um indivíduo não está salvo só por ter uma consciência dotada de sensibilidade, uma intuição aguda, ou a tendência e o interesse pelas coisas espirituais. Isso apenas constitui prova de que, além da mente, da emoção e da vontade, que constituem nossa alma, possuímos também um espírito. Antes da regeneração, o espírito está separado da vida de Deus. Só depois dela é que a vida de Deus e do Espírito Santo passam a habitar em nosso espírito, que assim é vivificado para ser instrumento do Espírito Santo. Estudamos a importância do espírito para entender melhor o fato de que nós, seres humanos, possuímos um espírito independente. O espírito não é a mente, nem a vontade, nem a emoção do homem. Suas funções são a consciência, a intuição e a comunhão. É aí, no espírito, que Deus nos regenera, nos ensina e nos conduz ao seu descanso. Lamentavelmente, contudo, muitos cristãos conhecem bem pouco do seu espírito, por causa dos longos anos que vivem presos à alma. Devemos orar a Deus fervorosamente, pedindo-lhe que nos ensine, pela experiência, a distinguir o que é espiritual e o que é da alma. ***. Antes de o crente nascer de novo, seu espírito acha-se tão imerso na alma que ele não consegue distinguir o que emana da alma do que emana do espírito. As funções deste misturam-se com as daquela. Além disso, o espírito perdeu sua função principal, a de relacionar-se com Deus, já que está morto para o Senhor. É como se ele se tivesse tornado um acessório da alma. E quando a mente, a emoção e a vontade se fortalecem, as funções do espírito ficam tão apagadas que quase se tornam desconhecidas. É por isso que, depois da regeneração, o crente precisa aprender a fazer distinção entre a alma e o espírito.
Examinando algumas passagens das Escrituras, parece-nos que o espírito não regenerado opera do mesmo modo que a alma. Os versículos seguintes ilustram essa conclusão. Achando-se ele de espírito perturbado, Gênesis 41:8. Então o espírito dele se abrandou para com ele, Juízes 8:3, o que é de espírito precipitado exalta a tolice, Provérbios 14:29b, Darby. O espírito abatido faz secar os ossos, Provérbios 17:22. Os que erram de espírito, Isaías 29:24. Uivareis pela angústia de espírito, Isaías 65:14. Seu espírito se tornou soberbo e arrogante, Daniel 5:20. Esses textos apresentam as obras de um espírito não regenerado e mostram a semelhança delas com as da alma. Eles mencionam o espírito, e não a alma, para descrever algo que aconteceu bem no fundo do ser. Isso mostra que o espírito veio a ser inteiramente controlado e influenciado pela alma, a ponto de passar a manifestar as obras dela. Apesar de tudo, porém, ele ainda existe, pois essas obras procedem do espírito. Embora governado pela alma, ele não deixa de ter existência própria. A alma. Além de o homem ter um espírito que o capacita à comunhão com Deus, possui também uma alma, ou a consciência de si próprio. Ele tem consciência de sua existência através da alma. Ela é a sede de sua personalidade. Os elementos que nos dão status de ser humano pertencem à alma. O intelecto, a mente, os ideais, o amor, a emoção, o discernimento, a capacidade de decisão, etc., são experiências da alma. Já dissemos que o espírito e o corpo acham-se fundidos na alma, que, por sua vez, é a sede da nossa personalidade. É por isso que, às vezes, a Bíblia chama o homem de alma, como se ele tivesse apenas esse constituinte. Em Gênesis 12:5, por exemplo, algumas versões referem-se às pessoas como almas. Quando Jacó levou toda a sua família para o Egito, novamente se registra que todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, foram 70. Gênesis 46:27, AC. Existem diversos outros exemplos, na língua original da Bíblia, em que a expressão alma é usada para designar o homem. Isso se dá porque a sede e a essência da personalidade é a alma. Compreender a personalidade de um indivíduo é entender sua pessoa. A existência do homem, suas características e sua vida encontram-se na alma. Por essa razão, a Bíblia chama o homem de alma. A personalidade do homem é constituída de 3 faculdades principais: a vontade, a mente e a emoção. A vontade é o instrumento que utilizamos para tomar decisões, e revela nossa capacidade de fazer escolhas. Ela manifesta se queremos ou não queremos. Sem ela, o homem ficaria reduzido a um autômato. A mente, a sede de nossos pensamentos, manifesta nossa capacidade intelectual. Dela surgem a sabedoria, o conhecimento e o raciocínio. Se não a tivesse, o homem seria tolo e irracional. O instrumento pelo qual exercitamos nossos gostos e antipatias é a emoção. Por meio dela, somos capazes de expressar amor ou ódio, e de sentir alegria, ira, tristeza ou felicidade. A falta de emoção tornaria o homem insensível como o pau ou a pedra. Um estudo cuidadoso da Bíblia revela que essas 3 principais faculdades da personalidade pertencem à alma. São muitas as passagens das Escrituras que sustentam essa verdade, de modo que seria difícil citar todas elas. Por isso, damos aqui apenas algumas. A faculdade volitiva da alma. Não me deixes à vontade, no original, alma dos meus adversários, Salmos 27:12. Tu, Senhor, não me entregarás à vontade, no original, alma de seus inimigos, Salmos 41:2 AC. E te entreguei à vontade, no original, alma das que te aborrecem, Ezequiel 16:27. Deixá-las ir à sua própria vontade, no original, alma. Deuteronômio 21:14. Cumpriu-se o nosso desejo, no original, alma, saímos 35:25. Ou fizer juramento, ligando a sua alma, Números 32, AC. Disponde, pois, agora o coração e a alma para o Senhor, vosso Deus. 1 Crônicas 22:19. Buscardes, a qual era grande desejo da sua alma voltar, e habitar lá. Jeremias 44:14 AC. Aquilo que a minha alma recusava tocar, Jó 6:7. A minha alma escolheria antes,
ser estrangulada, Jó 7,15 e Dab. Os termos desejo e coração nesses textos designam a vontade humana. Dispõe o coração e a alma. Recusar e escolher são todos atos da vontade, e brotam da alma. A faculdade intelectual ou mental da alma. O anelo de sua alma e a seus filhos e suas filhas, Ezequiel 24:25. Não é bom que uma alma esteja sem conhecimento, Provérbios 19:2, Dab. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Salmos 13:2. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem, Salmos 139:14. Minha alma, continuamente, os recorda, Lamentações 3:20. O conhecimento será agradável à tua alma, Provérbios 2:10. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma, Provérbios 3:21-22. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma, Provérbios 24:14. Nesses versículos, os termos anelo, conhecimento, relutando, recorda, etc., designam atividades do intelecto ou da mente do homem. E a Bíblia ensina que elas provêm da alma. A faculdade emotiva da alma. Emoções de afeto. A alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. 1 Samuel 18:1. Dize-me, ó amado de minha alma, Cantares 1:7. A minha alma engrandece ao Senhor, Lucas 1:46. Sua vida abomina o pão, e a sua alma, a comida apetecível, Jó 33:20. A quem a alma de Davi aborrece, 2 Samuel 5:8. Minha alma irritou-se com elas, Zacarias 11:8 Dab. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, Deuteronômio 6:5. Minha alma tem tédio à minha vida, Jó 10:1, Dab. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, Salmos 107:18. Emoções de desejo. Esse dinheiro, dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, ou por qualquer coisa que te pedir a tua alma, Deuteronômio 14:26, Dab. O que tua alma disser, 1 Samuel 24, Dab. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, Salmos 84:2. Anelo de vossa alma, Ezequiel 24:21. Assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma, Salmos 42:1. Com minha alma suspiro de noite por ti, Isaías 26:9. A minha alma se compraz, Mateus 12:18. Emoções de sentimento e de percepção. Uma espada traspassará a tua própria alma, Lucas 2:35. O ânimo, a alma, de todo o povo estava em amargura, 1 Samuel 36, Ac. Sua alma se afligiu pela miséria de Israel, Juízes 10:16, Dab. A sua alma está em amargura, 2 Reis 4:27. Até quando afligireis a minha alma? Jó 19:2. A minha alma se alegra no meu Deus, Isaías 61:10. Alegra a alma do teu servo, Salmos 86:4. Desfalecia neles a alma, Salmos 107:5. Por que estás abatida, ó minha alma? Salmos 42:5. Volta, minha alma, ao teu sossego, Salmos 116:7. Consumida está a minha alma, Salmos 119:20. Palavras agradáveis são doces para a alma, Provérbios 16:24. A vossa alma se deleite com a gordura, Isaías 55:2, Ac. A minha alma está profundamente triste, Mateus 26:38. Agora, está angustiada a minha alma, João 12:27. Atormentava a sua alma justa, cada dia, 2 Pedro 2:8. As observações acima, concernentes às várias emoções do homem, permitem-nos concluir que a alma é capaz de amar e odiar, de desejar e aspirar, de sentir e perceber. Com base nesse breve estudo bíblico, percebemos claramente que a alma do homem contém os aspectos que chamamos de vontade, mente ou intelecto, e emoção. A vida da alma. De acordo com alguns estudiosos da Bíblia, existem no grego 3 palavras para designar vida: bios, psiche e zoe. Todas elas se referem à vida, mas possuem conotações bem diferentes.
O termo bios refere-se aos meios de vida ou de subsistência. O Senhor Jesus empregou essa palavra para elogiar a mulher que havia lançado no tesouro do templo toda a sua subsistência. O vocábulo zoe designa a vida mais elevada, a do espírito. Sempre que a Bíblia fala de vida eterna usa essa palavra. Já o vocábulo psiche aplica-se à vida animada do homem, à vida natural, à vida da alma. Encontramos esse termo na Bíblia quando se fala de vida humana. Devemos observar aqui que no original se emprega uma só e a mesma palavra tanto com o sentido de alma como de vida da alma. No Antigo Testamento, a palavra hebraica que designa a alma nefesh é igualmente usada com o significado de vida da alma. O Novo Testamento também emprega a palavra grega psiche tanto para a alma como para a vida da alma. Desse modo, sabemos que a alma não apenas é um dos três elementos do homem, mas também sua vida natural. Muitas vezes, na Bíblia, a palavra alma é traduzida como vida. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis, Gênesis 9, 4 e 5. A vida da carne está no sangue, Levítico 17, 11. Já morreram os que atentavam contra a vida do menino, Mateus 2, 20. É lícito, no sábado, salvar a vida ou deixá-la perecer. Lucas 6, 9. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Atos 15, 26. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, Atos 20, 24. Para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, Mateus 20, 28. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, João 10, 11, 15 e 17. No original, a palavra que designa a vida, nesses versículos, é alma. Foi traduzida assim porque de outra maneira seria mais difícil entender. A alma realmente é a própria vida do homem. Conforme já mencionamos, a alma é um dos três elementos que constituem o ser humano. A vida da alma é a existência natural do homem, aquilo que o faz viver e que lhe dá alento. É a vida pela qual o homem vive. É o poder pelo qual ele vem a ser o que é. Uma vez que a Bíblia aplica os termos nefesh e psiche para designar tanto a alma como a vida do homem, torna-se evidente que, embora possamos distingui-las, não se pode separá-las. É possível distingui-las porque em certos lugares o termo psiche, por exemplo, deve ser traduzido como alma, ou como vida. E as traduções não podem ser intercambiadas. Em Lucas 12, 19 a 23 e Marcos 3.4, por exemplo, alma e vida são, na verdade, a mesma palavra no original. Contudo, a tradução ficaria sem sentido para nós se usássemos o mesmo termo nos dois casos. Um homem sem alma não vive. A Bíblia jamais diz que o homem natural possui outra vida além da alma. A vida do homem decorre de a alma estar residindo no corpo. Quando a alma se une ao corpo, torna-se a vida do homem. A vida é a manifestação da alma. Para a Bíblia, o corpo do homem é um corpo de alma asterisco, 1 Coríntios 15, 44, no texto original, pois a vida que nosso corpo tem agora é a da alma. Portanto, a vida do homem é simplesmente a expressão da soma de suas energias mentais, emocionais e volitivas. Na esfera natural, a personalidade engloba essas funções da alma, mas apenas elas. A vida da alma é a vida natural do homem. É muito importante reconhecer que a alma é a vida do homem. Isso determinará a espécie de cristão que nos tornaremos, se espirituais ou da alma, asterisco. Veremos isso mais adiante. A alma e o ego do homem. Vimos que a alma é a sede da nossa personalidade, responsável pela vontade e pela vida natural. Por isso, podemos concluir então que ela é também o verdadeiro eu ou o próprio eu. Nosso ego é a alma. E a Bíblia pode demonstrar isso. Em Números 30, a palavra obrigar-se, ou ligar-se, e derivados ocorrem mais de 10 vezes. No original, o sentido é ligar sua alma. Daí podemos depreender que a alma é o próprio eu. Em muitas outras passagens, vemos que a palavra alma é substituída por pronomes pessoais. Vejamos os seguintes exemplos. Nem por elas vos contaminareis, Levítico 11:43. Não vos contaminareis, Levítico 11:44. Ó! Tu, que te despedaças na tua ira, Jó 18:4. Porque se justificava a si mesmo, Jó 32:2, Arq.
Eles mesmos entram em cativeiro. Isaías 46:2. O que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Êxodo 12:16, arq. O homicida que matar alguém, no original, alguma alma involuntariamente. Números 35:11 e 15. Que eu, no original, minha alma morra a morte dos justos. Números 23:10. Quando alguma pessoa, no original, alguma alma fizer oferta de manjares ao Senhor. Levítico 2:1. Fiz calar e sossegar a minha alma. Salmos 131:2. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, no original, jurou por sua alma. Amós 6:8. Esses textos do Antigo Testamento ensinam de várias maneiras que a alma é o próprio eu do homem. O Novo Testamento transmite a mesma ideia. A palavra original que em nossa Bíblia é traduzida como pessoas em 1 Pedro 3:20, 8 pessoas, é almas. O mesmo pode-se dizer com relação a Atos 27:37, 276 pessoas. Em Romanos 2:9, lemos que tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, e esse é o sentido também no grego. Desse modo, advertir a alma de um homem que pratica o mal é advertir o próprio homem mau. Em Tiago 5:20, salvar uma alma significa salvar um pecador. O rico insensato de Lucas 12:19, que diz palavras de conforto à sua alma, é alguém que fala a si mesmo. Está claro, portanto, que, no seu todo, a Bíblia considera a alma do homem ou a vida da alma como sendo o próprio homem. Podemos encontrar uma confirmação desses ensinamentos nas palavras do Senhor Jesus, registradas em 2 dos Evangelhos. Em Mateus 16:26, lemos, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, psy, t. Ou que dará o homem em troca da sua alma, psiche. Já em Lucas 9:25, encontramos, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo, ealtov. Os dois evangelistas registram o mesmo ensino. Todavia um emprega a palavra alma, enquanto o outro utiliza a si mesmo. Isso quer dizer que o Espírito Santo está usando Mateus para explicar o sentido de a si mesmo encontrado em Lucas, e pelo texto de Lucas, explica o sentido de alma, que aparece em Mateus. A alma ou a vida do homem é o próprio homem, e vice-versa. Esse estudo nos permite concluir que, por sermos humanos, temos de possuir tudo aquilo que está contido na alma do homem. Todo homem natural tem uma alma com todas as suas funções, pois ela é simplesmente a vida que todos os homens naturais possuem. Antes da regeneração, tudo aquilo que faz parte da vida, seja o ego, o viver, a força, o poder, a capacidade de decisão, o pensamento, as opiniões, o amor, os sentimentos pertence à alma. Em outras palavras, a vida da alma é a vida que o homem recebe ao nascer. Tudo o que essa vida possui e tudo o que ela possa vir a ser encontra-se na esfera da alma. Se conseguirmos distinguir bem as coisas da alma, será mais fácil, depois, reconhecer o que é espiritual. Assim poderemos fazer distinção entre o que é espiritual e o que é da alma.